Paz a todos aí. Vou fazer um vídeo aqui, tentar fazer rapidinho, né? Como quase nunca dá certo. Vamos lá, vamos começar assim então. O vídeo é especialmente para aqueles que ainda não entenderam o que significa louvor e o que significa adoração. O que é? O que é isso daí, né? Aí as pessoas acham que louvar é cantar, bater palma e fazer as músicas mais sentimentais possíveis, né? Eu até gosto, né, de ouvir as músicas, independente se são evangélicas ou são populares ou do mundo, seja lá como se chama, ou católica, seja lá o que for. Eu até gosto, porque eu sou músico e gosto de música. E as músicas têm uma essência muito especial, bonita. Ela é capaz de nos deixar triste, ela é capaz de nos deixar alegre, até inclusive é capaz de nos deixar motivado à raiva, né? Incitando ódio, incitando briga, né? Dependendo do estilo de música e do jeito que se toca a música ela mexe com todo o nosso sentimento, tá? Com o nosso coração, com o nosso físico, com tudo aquilo que é material, né? A música ela é assim. O espírito, né? Nosso espírito, ele tá fora dessa esfera. O espírito não chora, o espírito não tem dor, o espírito não tem físico para ser espetado. Aqui na Terra nós somos materiais, e como materiais, como matéria, como físico, nós temos que saber discernir muito bem a diferença do físico para o espiritual. Nas Escrituras não existe nada dizendo, não existe um profeta, não existe o Pai, pela boca dos profetas, no caso, pelo Messias, né, que é o próprio Pai aqui na Terra. Não há nenhum pedido ali do Pai, desde a época da criação do mundo, o Pai dizendo assim: eu quero louvor, eu quero que me louvem, que cantem louvores e cantem isso e mais aquilo. Nós não vemos nenhuma passagem que diz isso daí. Nós vemos homens, né, pecadores, homens, humanos, fazendo tais práticas, não é? Aí diz assim: mas Davi cantava e orava. Quer dizer, orar é uma coisa, cantar é outra. Mas vamos lá, ele cantava, ele louvava, né? E depois Deus falou que Davi era segundo o seu coração. Está fora quem está usando essa palavra aí, essa passagem aí, quer tentar tapar o sol com a peneira. Porque ele não está falando que porque Davi louvava e cantava é que ele é segundo o coração do Pai, né? Vou falar Deus, que o pessoal está acostumado a falar Deus, então vou falar Deus também, né? Vamos deixar assim, para ficar mais fácil o entendimento. Porque quem está dentro do sistema religioso, quem está dentro da gaiolinha lá, se escutar falar Pai, pensa que é outra pessoa, pensa que é outra coisa. Não entende que o Pai é o Pai eterno, é o Pai, é o Criador. Não vai entender. Pode até entender agora que eu estou falando, mas depois, no meio de um texto, de um contexto, se eu falar Pai, fala assim: Pai, que Pai? Né? É Deus, né? Acostumou com o grego, com o Deus grego, então fica com Deus mesmo. Mas se o pensamento tiver voltado que Deus é o Pai Criador, é a pessoa do Pai Criador, aquele que criou todas as coisas, que deu vida a nós e a todas as coisas, né, que fez o mundo, que fez tudo. Então chamamos ele então de Deus, né? Quem sou eu para ficar inventando nome ou querendo impor um nome? Até porque o nome dele só ele sabe, está em Apocalipse, né? Tem um nome só ele sabe. Mas chama de Deus, né? Deus, até porque não é um nome, né? Deus é uma condição, né? Pronto, não vamos entrar nesse caso agora. O louvor, ele não é físico, ele é espiritual. Quando nós falamos espiritual, as pessoas pensam que tem que fechar o olho e tentar sentir alguma coisa. É físico esse sentimento. Isso não é do espírito, isso é da alma.
Isso é do nosso sentido, do que a gente chora, do que a gente ri, do que a gente sente. O Espírito não é para sentir, o Espírito é saber. E o saber está na nossa mente, está no que a gente entende. Nós não sentimos dor no entendimento. Nós sentimos dores de cabeça, dor de físico. Mas quando você sabe de alguma coisa, você sabe que 1 mais 1 é 2, isso dói alguma coisa? Não dói. Isso dá alegria, isso daí? Não dá alegria, não dá tristeza, não dá nada, você sabe. Se você sabe, esse é o espiritual. Esse é para nós aqui na Terra, fisicamente aqui, é nos deixado pelas Escrituras que o nosso entendimento das coisas é o nosso espiritual. Esse é o nosso espiritual. Não a podridão do que a gente sabe. Eu sei sobre muitas coisas erradas do mundo, então isso aí é a parte espiritual minha. Não mistura, não deturpa as palavras. Eu estou falando que o entendimento, independente se é bom, se é mal, seja lá o que for que você entende, esse entendimento é o espiritual. Isso é comprovado através de todos os textos e contextos que está nas Escrituras. Vou ler 2 ou 3. Depois nos comentários embaixo, deixa o comentário. E se conseguir encontrar o contrário do que eu estou passando, do que está escrito, não é o que eu estou falando, o que eu acho. É o que está escrito, eu vou ler o que está escrito. Então coloca o texto contrário, daí nós vamos encontrar, pela primeira vez eu vou ver um contexto dentro das Escrituras. Eu não estou falando de texto, eu não estou falando de texto, eu estou falando de contexto que se contradiz. Porque nem as Escrituras fora da Bíblia, as Escrituras que existem fora da Bíblia, como vários livros, elas não contradizem com os livros que estão dentro da Bíblia. Não há contradição de contexto. De texto há muito. Se você pegar um jornal, eu vou ver 1 milhão de contradição ali. 1 milhão. Se eu pegar só um parágrafo ali e tentar comparar com outro lugar. Um texto que fala de uma coisa e outro fala de uma outra coisa. Eu posso achar várias contradições ali. Mas e o contexto todo? Uma matéria está falando sobre um assassino, a outra matéria está falando sobre um trem, outra matéria está falando sobre o avião, outra está falando sobre música, publicidade, seja lá o que for. Agora, se eu pegar um textinho de nada, sem falar do que se trata aquele texto, para comparar com outro, eu vou encontrar contradição, eu tenho certeza que vou. Já fiz essa brincadeira uma vez e achei. Aliás, qualquer livro que você lê, qualquer livro, um livro de romance, um livro de comédia, um livro de ação, um livro de ficção, qualquer livro, se você pegar um parágrafo e falar, esse parágrafo disse isso aqui, agora vou procurar alguma coisa que faz contradição com esse parágrafo aqui. Você vai encontrar contradição, com certeza, mas o contexto daquele parágrafo não vai contradizer com o contexto do outro, até porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Vamos lá então, os vídeos meus são demorados assim por causa disso. Se eu ler só o texto, não vai entender. Se nem falando as pessoas entendem, pelo menos a maioria não entende, e ainda ataca a mim como se eu fosse o inimigo, né? Eu inimigo. Imagina se não fala nada, então. Eu só vou ler. Puf, tchau. É um vídeo à toa, um vídeo jogado fora. É um tempo, aí sim, é um tempo perdido. Nesse caso aqui, mesmo os que não entendem, não é perdido, porque está tudo bem explicadinho, está tudo bem mastigadinho. E depois tem, aqui são só 3, mas existem centenas de textos falando sobre adoração e louvor. Tá? Eu poderia até resumir, o Pai nunca pediu louvor, o que ele pede é adoração. Agora vamos abrir uma bifurcação aí, a adoração é física ou a adoração é espiritual? Já vamos lá pro Messias com a samaritana. O Pai é Espírito e Ele quer adoradores que o adorem em Espírito. É ou não é? Em Espírito e em verdade. Claro, se é Espírito, é verdade. Em verdade porque Ele é a verdade e a vida. Ele. Então Ele quer que adorem o Pai em Espírito, nele, nas palavras dEle, no que Ele veio fazer aqui, nos mostrar a verdade. Vamos começar então. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Eu tenho que parar, eu não posso ler. Alguém sabe o que é sacrifício vivo?
Aí vão pensar que é fazer ritual de magia negra lá, vão querer se matar ou matar o próximo lá com uma faca lá. É um sacrifício vivo. A pessoa tá viva, vai matar ela, é um sacrifício vivo. Isso é um absurdo, isso eu nem vou comentar o que é. Sacrifício, olha, apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso, o que é isso daí? Que é o vosso culto racional. Aqui está culto, porque foi colocado culto, né? Almeida, Ferreira de Almeida, ou Herrera de Almeida, foi para colocar culto na cabeça. A pessoa tem que fazer um culto. O culto é físico. Ali está escrito culto racional. Já colocou culto, mas as pessoas pensam que o culto é físico. Ali é racional. O que é racional? Racional é raciocinar, é cabeça, olha, pensar, raciocine. Isso é culto. O culto racional. Agora o culto aqui seria o quê? O louvor racional. Vamos louvar ao Pai, né? Não, tá errado. Não é louvar. Tá vendo como pega? A pessoa tá mistura. Foi de propósito aqui agora. Mistura louvor com adoração. Louvor não existe. Ih, mas o Jefferson tá ficando louco. Ixi, agora vou até parar o vídeo porque ele falou besteira. Eu não terminei. Aliás, não é eu que tenho que terminar. É os textos que tem que terminar. Vamos terminar então. Por que eu tô falando que não existe aqui? Aqui na Terra, aqui no físico, aqui na nossa vida física, não existe louvor. Estão acostumados a louvar, né? A louvar com bater palma, cantar, berrar, pular, dançar. O pessoal que faz agora até forró dentro dos tempos. Agora, já faz uns anos já, faz forró, até funk estão fazendo. É tudo pro Senhor, é tudo pro Senhor. Aí pegaram até a música da menina lá, um funk conhecido, trocaram a letra, só porque a menina fala tem poder, não sei o que lá, no meio da música, colocaram o poder lá de Deus lá, e aí começam a dançar funk, falando, isso aqui é o louvor pro Senhor, estamos dançando pro Senhor. Que orgia, que blasfêmia, como se o pai tivesse pedido isso em algum lugar. Pelo contrário, ele diz que nem se agrada disso daí. Se lesse Isaías, Jeremias, Amós, ia ver que ele nem se agrada dessas coisas. O Messias mesmo disse assim, eu não aceito louvor dos homens, porque eu sei que vocês louvam da boca para fora. O coração está cheio de impiedade. Impiedade uns com os outros. Falta de amor ao próximo. Que hipocrisia é essa? Dar um tapa na cara do irmão e ir pro templo lá louvar ao Senhor. Louvar físico. Primeiro que o louvor não existe físico, nem aqui na terra. Depois, se existisse, era uma hipocrisia. Você brigar com o irmão, desonrar o irmão, desonrar pai e mãe, cobiçar a mulher do outro, cobiçar as coisas do outro, físico, coisas físicas, dinheiro, material. É ou não é? E agora eu vou pro templo, tem que ir pro templo, que começou tudo na Grécia, né? Templo, deuses e tal. Agora tem que louvar, adorar a deuses dentro de templo. Não, mas não são deuses, é Deus Pai. E ele habita em templos feitos por mãos humanas, ou Paulo estava viajando na hora que disse isso daí lá para os atenienses, no Areópago? Vamos lá. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, o sacrifício de louvor. O sacrifício de louvor. E agora? Agora que pega, né? Isto é. Tem explicação, isto é. Vou falar para vocês o texto, tá? O primeiro texto foi em Romanos 12. Pronto. O segundo texto, eu estou lendo em Hebreus 13. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é, o fruto. Vai explicar o que é esse sacrifício de louvor. O que é? Isto é, o fruto dos lábios. O fruto dos lábios. O que é fruto dos lábios? É o que você fala? O que você fala é fruto dos seus lábios? Não. O que você fala, ou o fruto dos lábios, é aquilo que você faz, aquilo que você fala. Que confessam, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Certo? Não o seu nome, não o meu nome.
que confessam o nome do Pai, ou melhor, do Messias. Que o texto de Hebreus aqui, Paulo fala sobre a vinda do Messias. Aliás, os 13 capítulos de Hebreus é só sobre isso daí. É sobre a velha aliança, como o Pai tinha feito a velha aliança já, não é? Que era feito através de sacrifícios, de animais, não é? A purificação nunca era sem o sangue, já prevendo já, no caso, nos dando a prévia do sangue depois do cordeiro, né, do próprio Messias, ou seja, o próprio Pai, né, em carne aqui na terra, que se fez homem, né, o seu verbo se fez homem e habitou entre nós aqui na terra, que haveria de padecer e seu sangue purificar toda a terra, todas as nações, todo aquele que crê. Não é assim, purificar os que não creem, não, purificar todos que creem. E os que não sabem, eu tenho que ficar pensando aqui nas coisas que estão escritas, de outros textos, que está fora desse texto exato aqui, porque eu sei que, mesmo que eu fale tudo, vai ter gente que vai tentar dar rasteira aí, mas pode me derrubar à vontade, eu caio sempre, eu sou pecador, eu sou humano, mas as escrituras, meu amigo, você pode tentar fazer o que você quiser, você pode tentar até torcer ela assim, ó, você não vai conseguir derrubar os contextos. Você pode tentar quebrar texto até eu quebro. Esse daqui que está aqui eu consigo quebrar todos eles agora. Só o texto. Mas se pegar o contexto, aí você não quebra. Por exemplo, ofereçamos a ele o sacrifício, a Deus, o sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O fruto dos lábios que confessam o nome do Messias, o que é? O amor ao próximo. Em Tiago, no capítulo 1, 27, está lá assim, que a verdadeira religião, o que nos religa ao Pai, a verdadeira e imaculada religião, é a que? Ajudar o necessitado, o órfão, a viúva, tá? O doente, aquele que está... Todos os que estão necessitados. Isso é o verdadeiro culto, a verdadeira religião, digamos assim, ao Pai. Aí você junta com isso aqui, que não está contradizendo nada. Você pode até tentar contradizer, mas não está contradizendo nada. Não contradiz, pelo contrário, só acrescenta, soma, para dar o entendimento. Mas como o Messias dizia nas ruas, quem tem ouvidos, ouçam. Quem não quer ouvir, não ouça. Eu ia falar não ouva. Não ouça. Quem não quer ouvir, não ouça. Entendeu? Aqui tá as palavras, as escrituras, o Pai, tudo é para aqueles que têm ouvido, aqueles que querem ouvir. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Assim como o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Mesmo na frente, não estou vendo nada. E está na frente. Não quer ver, não é que não estou vendo, é não quero ver. Eu já vi alguns irmãos que escrevem assim, a gente manda um texto e eles escrevem assim, eu não vou nem ler o que você estava falando aí, porque não compensa, não vale a pena. Além de ser uma falta de respeito, né? Porque a pessoa, isso não me incomoda nada. Mas acho, assim, humanamente aqui na Terra falando, acho uma falta de respeito, né? Uma falta de educação com o próximo, né? Que está se dispondo ali a mostrar alguma coisa que entendeu, que leu, que compreendeu e tal, e mostrar para o próximo. Aí o próximo, com educação, lê e ele concorda ou ele discorda. E se discorda, que tenha no mínimo a sensatez de mostrar o porquê discorda. Olha, eu não concordo de você ter ido na praia hoje cedo. A pessoa vai perguntar, mas por quê? E eu vou falar assim, eu não concordo, tchau. Que arrogância, que ignorância minha, que arrogância minha. E que bobeira, né? Vamos falar, minimamente é uma criancice até, né? Ficar perdendo tempo, querer ficar brincando com a cara das pessoas, esse tipo de atitude, né? Então eu vejo alguns irmãos assim que não, sabe, deixar pra lá, assim, dizer assim, você não vai me convencer nunca. Quem convence do pecado não somos nós, quem convence é o Espírito do Pai que habita em cada um de nós. Esse é que nos convence, como está escrito nos próprios evangelhos, está isso daí. Esse é o Espírito que nos convence. Nós temos que fazer o quê? Só anunciar o que o Messias veio fazer, anunciar as palavras, anunciar a vida eterna, anunciar o amor ao próximo,
Mesmo que a gente anuncie o amor ao próximo e o camarada vem dar um tapa na cara da gente, por mais que não seja físico assim do nosso lado, se fosse físico não era nem um tapa, era apedrejar até a morte mesmo, porque é assim que os religiosos faziam, né? E quem está contra o próximo é porque é religioso ainda. E não fale que não, porque ainda está imperando ali a religião humana, doutrinas de homens e tal, como Marcião de Sinop, por exemplo, né, que diz que o pai na velha aliança não era o pai, era Satã, ou era um anjo caído, era qualquer coisa, menos o pai, tirando a soberania do pai. O pai que fez tudo ia deixar um outro, ou um outro ia ser mais forte que o pai, para tomar conta do povo que ele mesmo escolheu. E ele mesmo fez Abraão com Sara ter filho depois de velho já. Nasce Isaac, nasce Jacó, sua nação escolhida, levanta o povo lá, faz prodígio no deserto, faz prodígio. Quando digo prodígio, não é coisas boas, é coisas mesmo assim, pesadas, não é? As pragas lá, as pragas que ele deu no Egito lá, as 10 pragas, né? O deserto, abriu o mar. E eles dizem que o pai não é esse daí é um anjo caído. Um anjo vai ter poder de abrir mar, de abrir as coisas. O pai ia permitir? Saem fora de contexto, saem fora de tudo, né? Então, doutrinas de homem, seja religioso das religiões católicas ou das religiões evangélicas, das protestantes, seja o que for, foi tudo inventado por homem. Vamos seguir a invenção que o homem criou lá. Não é? Eu estou falando das escrituras, pura, nítida ali, não tem placa nenhuma. Olha só, mas é judeu o que é no interior. Ui, aqui já é comida sólida, aqui já é uma coisa mais... O vídeo vai ficar muito grande, eu vou tentar ler só esse aqui, porque eu ia pegar o último. Mas é judeu o que o é no interior. Veja bem, é judeu aquele que é no interior. Aquele que é no interior, ele é judeu. Vamos continuar para entender. E circuncisão, a que é do coração. A circuncisão, na velha aliança, todo mundo sabe, era feito no prepúcio, né? No pênis do homem lá, fazia aquele corte, cortava aquela pelinha. Isso era chamado de circuncisão, né? Eu não vou explicar de onde que veio, por que veio, por que o pai mandou. O vídeo vai ficar muito grande, vai ser fora do nosso contexto sobre adoração, louvor e tal, né? Mas é judeu que no interior o que é no interior. E circuncisão, aqui é do coração, no espírito, não na letra. Isso está em Romanos no capítulo 2. Cujo louvor não provém dos homens. Presta atenção, aqui na terra não há louvor. Aqui na terra não há um louvor. A não ser que nós utilizamos a palavra louvor no sentido de homens a homens. Por exemplo assim, eu não vos louvo, pois vocês reúnem para mal, não para o bem. Assim como Paulo falou lá, né? Aos romanos, se não me engano agora. Agora deu um branco aqui, aos coríntios que ele falou isso aí. Né? Por isso não vos louvo. Né? Vocês se reúnem não para o bem, mas para o mal. Então assim, não louvo, é uma atitude louvável, digamos assim, aplaudida, né? No sentido aqui humano, aqui na terra. O louvor ao Pai, como está escrito, é depois, em Apocalipse, é lá, na frente do Cordeiro, na frente do trono, lá é. Vamos continuar aqui, cujo louvor não provém dos homens, tá vendo só? O que é judeu e o que o é no interior, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra. A circuncisão, o que é? A pessoa que era circuncidada eram só os israelitas, porque era uma aliança que o pai tinha feito desde a época lá de Abraão, e a circuncisão, ela significava a pessoa que aceitou ao pai, no físico, a velha aliança é física, não é espiritual. A velha aliança era tudo físico, a arca da aliança era uma arca de verdade, de madeira, até tem lá, de acácia, tinha ouro e tudo mais, né? O tabernáculo, que somos nós, a tenda, né? A tenda do pai, o tabernáculo, que era feito de pele da velha aliança, era feito de pele de animais mesmo, era feito ali, físico ali, ela andava, não era um prédio,
Ela andava, as pessoas levavam ela. Esse era o tabernáculo. Tudo que é da velha aliança é sombra para a nova. É sombra para as coisas futuras, como está escrito também. Então a velha aliança, ela é física. A nova aliança é totalmente, mas totalmente espiritual. Não há físico na nova aliança. O Messias disse assim: o meu reino não é desse mundo. Meu reino é espiritual, é eterno, não é desse mundo. Esse mundo vai acabar, esse mundo vai perecer. O homem do pó volta ao pó. Isso está também lá em Gênesis. O próprio pai fala as coisas, já vai colocando já na cabeça do homem, já, olha, não pense que essa vida aqui que você vai ter aqui vai ser eterna. Aqui não é eterno, não. Eterno é depois. As pessoas vivem aqui, né, querem fazer riqueza, assim, pensando que vai levar tudo embora depois, ou que vão ficar aqui na terra mesmo, aqui, vivendo por toda a eternidade com a riqueza física daqui, que perece, que acaba, o fogo queima papel, né? Agora vamos na parte que existe mesmo. E entrou o Messias, né, no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam. Essa tradução aqui tá mesmo evangélica, né? Tá no templo de Deus, né? Entrar no templo de Deus. Quando que aquele templo foi de Deus? Se o templo era construído se o templo era de Herodes, como é que ele podia ser de Deus, né? Então Herodes ele era um deus também. O próximo aí, Nimrod aí, cara, Nimrod, Herodes, é quase a mesma coisa, né? Então Jesus entrou no templo, né, em Jerusalém, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais, né, os príncipes, os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que ele fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Quem se indignou? Os mestres da lei, os fariseus, os religiosos, os pastores, os padres, os rabinos, os líderes religiosos, como está ali, os principais dos sacerdotes. Não é? Tô mentindo? Sacerdote, né? Sacerdócio, não é? Indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E o Jesus, né, e o Messias lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Mateus capítulo 21, tá? Como é que os meninos de peito louva? Como? Fica a pergunta aí, né? Eu não vou responder, porque é uma pergunta tão infantil. Até porque está falando de criança também, né? Mas dá para entender, né? Como é que uma criança de peito, os meninos, as criancinhas de peito, tira-se o perfeito louvor? Como? Eles cantam, eles rezam, eles falam, não preciso falar, né? Não preciso falar. Eles fazem isso daí? Qual que é o perfeito louvor? Não falamos que o louvor é racional? Ele diz o perfeito louvor. Por quê? Porque não é desse mundo ainda, não é físico ainda. Eles não têm conhecimento do físico aqui da terra ainda. Entendeu? Ainda estão numa outra esfera. O pensamento deles, o pensamento dos bebezinhos, das criancinhas, não está nesse mundo aqui, corrupto. Eles são puros, eles acabaram de nascer. Eles não cometeram pecado. Lá vem agora católico e evangélico dizer assim: mas o pecado original. Não vem misturar não, tá? Não vem misturar não, que daí nós vamos entrar em um outro contexto. Mas podemos entrar também, não tenho medo. Sobre o que eu conheço, pelo menos, eu posso falar. Mas se quiser mudar o contexto, quiser ficar misturando o contexto daqui com o contexto dali, podemos misturar à vontade. O contexto, quem está falando... Se você falar isso daí, então você está falando que o Messias mente. O Messias falou que eles têm o perfeito louvor. Como que tem o perfeito louvor? É ou não é?
vocês são pecadores. Mas, para fechar, tem que fechar, porque já está 29 minutos, meia hora, não queria ficar tão grande assim. Mas vamos lá, quem chegou até aqui, continua mais o último texto aqui, que vai dizer aonde que nós vamos, aonde que vai ser o louvor. Não é adoração, adoração é racional, é o que você sabe e tem consciência, você não pensa, você sabe. Veja bem, o louvor não é pensar, o louvor é saber. O louvor não, desculpem, agora falando tanto em louvor é a adoração. Nós falamos um pouco de adoração, talvez eu faça um outro só com esse tema. Adoração é conhecer, é saber, tá? Não é pensar. Eu penso, eu tenho dúvida. Eu sei, eu tenho certeza. É assim. Isso é adoração. Isso que é adoração que o Messias falou para a samaritana lá no monte. Os nossos pais adoravam, nossos antepassados adoravam no monte. Nossos pais adoram em Jerusalém. Onde devemos adorar? Ele disse, nem no templo, nem em Jerusalém, que é o lugar que tinha o templo, nem nos montes. Eis a hora, né? Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito, em entendimento e em verdade. Adorar não é fazer alguma coisa, é saber, é ter plena consciência do quê? Que o Pai é soberano, que o Pai é onipotente, onipresente e onisciente, que Ele está em você. Conhece as palavras do Messias que disse, rogarei ao Pai que vos envie um outro ajudador, e esse mesmo Espírito que habita em vós vos fará entender todas as coisas. Na verdade, são todas as Escrituras, tá? O louvor agora, que é diferente da adoração. O louvor, que não tem aqui na terra, físico. Depois destas coisas, Apocalipse capítulo 7, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus. Adorar. Dizendo, amém, louvor, o amém ali está acrescentado, né? Louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Tem mais um amém ali forçado também. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos, que é João, né? João que escreveu o Apocalipse, João está tendo essa visão lá, ele está tendo uma visão espiritual, e está tentando passar para nós, fisicamente, o que seria o espiritual que ele viu. As pessoas pensam que é um trono branco, uma cadeira assim, que você bate assim no coisa dela assim, dá para você se sentir, né? Pensa que é branco, pensa que lá tenha um cordeiro mesmo ali do lado ali, uma ovelha, alguma coisa ali, ou que seja até o Messias, até mais 2 pessoas, 2 deuses, né? Um pai barbudão, aí já entra Zeus, né? Que é a cabeça das pessoas, o pai é um barbudão branco, né? Com um raio na mão, que é Zeus grego. E o Messias seria Jesus, do lado dele ali, fazendo 2 assim, ó. Não sei se é paz e amor que eles quiserem inventar, ainda não pesquisei sobre isso, sobre essa história aí. Eu sei que ele fica assim com o coração na mão, assim, né? Eu já pesquisei qualquer coisa sobre o coração, não é o contexto agora, mas são 2 ali no trono ali, né? Não, é um. O Pai é um só. A sua voz se fez homem e veio aqui para a terra, mas não ficou dividido em 2. Senão a voz dele também foi para os profetas, então cada profeta virou Deus agora. Vira uma bagunça. Não, o Pai é um só. Sua palavra se fez carne, habitou entre nós, ele depois ele ressuscitou, subiu aos céus com o Pai. Com o Pai o quê? Com o Espírito. O Espírito não se vê. Como é que Estevão falava assim, eu vi lá o Pai à sua direita,
Jesus do lado de... Como é que Estevão, na hora que morreu, falou isso daí? Ele não falou isso daí. Ele poderia até ter falado assim, eu vi Jesus e do lado dele. Se ele falou que ele ia sentar à direita de Deus, então do lado esquerdo estava Deus, então. Mas eu não vi, porque é espírito. Como é que vai ver espírito? Certo? Então vamos só nos ater nos contextos, então. E um dos anciãos me falou dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. Opa, então eles não estão aqui na terra. Vieram da grande tribulação. Houve uma tribulação aqui na terra aqui e morreram. E lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Diante do trono de Deus. É espírito, é espiritual. Olha o louvor lá. Olha o louvor lá, espiritual, é depois. O louvor é lá, é depois. E os servem de dia e de noite no seu templo. Tá lá templo mais uma vez para atordoar a nossa cabeça. Mas não tem lá uma igreja lá assim, com um relógio em cima assim, e um sino batendo lá em cima. Não tem. Esse templo aí somos todos nós. O nosso espírito é o templo do Espírito do Pai. O Pai habita em cada um de nós. E nesse contexto aqui, nem somos nós. Nesse contexto aqui é mesmo todo o céu. Toda a eternidade é o seu templo. É onde ele vive. O que não é templo, né? Está blasfemado, né? Mas é a sua casa, que é toda a sua morada, a habitação. O Messias falou, meu Pai tem muitas moradas. Lembra? E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. O Cordeiro que está no meio do trono, olha aí. Já matou o lance dele estar do lado direito. Aquilo ali é para a gente ter a ideia do espiritual. E não colocar o espiritual como um físico. Tem o direito e o esquerdo. O Cordeiro está no meio do trono. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. E o Pai enxugará, limpará dos seus olhos toda a lágrima. Tem uns irmãozinhos que falaram aí que lá tem sentimento, lá há sentimentos lá. O Espírito tem sentimento, porque sente. Não, o Espírito se lembra, mas sem dar importância. Se lembra porque está escrito lá, Senhor, até quando eles vão permanecer sem ser feita a sua justiça sobre o nosso sangue que foi derramado. Está no Apocalipse mesmo. É mais no começo, não me lembro agora o lugar que está, mas antes do capítulo 7. E o Pai fala assim para ele assim, para eles, né? Fala assim, tenham calma, porque ainda não se completou o número dos santos, ou seja, das pessoas que vão morrer em pró do Cordeiro, em pró de mim, em meu nome, no caso, sim. É isso, meus irmãos, tá bom? Vamos lá. Eu quero, se possível, né? Eu agradeço os irmãos que coloquem textos aí que complementem esses daqui, com certeza tem, porque eu sei que tem mais, já li mais, ia demorar muito para falar mais. E os que não, e os contra, né? E os contra, não fica contra mim não. Eu nem sei com quem que eu tô falando aqui, né? Eu não tô acusando ninguém aqui. Eu não falei nenhum nome aqui. Falei o meu, agora há pouco, aí, há um tempo atrás eu falei o meu. Mas eu não falei o nome de ninguém aqui. Então não estou acusando você, eu não sou seu inimigo. E se tentar me fazer inimigo, eu vou falar como Paulo disse. Por acaso me faço seu inimigo por lhe falar a verdade? Pensa nisso, tá bom? Meus amados, a paz, tenham uma boa semana, uma boa noite, um bom dia, seja a hora que esteja vendo esse vídeo aí. Fiquem em paz sempre, muita saúde e paz e entendimento a todos. Obrigado.